Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, primeiro ano. Hoje, em cinemática escalar, falarei sobre posição e deslocamento vetorial e velocidade vetorial. Relações sobre o livro didático Física, aula por aula, página 81. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, a posição e deslocamento vetorial. Se você observar uma partícula em movimento ao longo de uma trajetória pontilhada, passando por esse ponto A em um determinado instante, o ponto que vai ser a origem, o ponto O, né, é a origem desse sistema aqui, é OXY, né, XOY, então ele vai ser a origem. Então aqui eu tenho o deslocamento inicial, né, que é o deslocamento P aqui, então vetorial, deslocamento vetorial no ponto A. Então, nesse ponto A, eu vou ter o deslocamento vetorial, ou a posição vetorial inicial, né? Então, nesse instante, nós denominamos vetor posição a partícula em relação ao ponto de origem. Né? Isso é o vetor posição. Agora, considere que essa partícula se desloque desse ponto A e vai até um ponto B. Sai daqui desse ponto A, né? E vai até um ponto B aqui, né? Sobre essa trajetória pontilhada. Então, sobre a trajetória pontilhada. Então, os vetores, posição inicial, né, e o vetor posição final de A para B representam vetorialmente as posições nesse instante inicial, né, no tempo inicial, e aqui no tempo final, respectivamente em relação a essa origem aqui, que é a origem O. Bom, o vetor deslocamento vetorial, né, deslocamento vetorial, ele é representado por ΔP, né, que vai ser a diferença entre o final, deslocamento final e deslocamento inicial. Deslocamento vetorial final menos deslocamento vetorial inicial. Essa vai ser a relação entre eles. Entre esses pontos aqui, o ponto A e o ponto B, né, entre esses pontos aqui A e B, o deslocamento vetorial, que é esse deslocamento vetorial, se você observar, eu tenho esse conceito aqui, né? Aqui eu tenho o deslocamento vetorial e aqui eu vou ter o deslocamento escalar. O deslocamento é o real, é o que esse vetor de fato andou, esse móvel andou, né? Já o deslocamento vetorial não, ele é em linha reta da extremidade do primeiro vetor, né, para a extremidade do outro. A origem dele começa em A e termina em B aqui. Então, se você observar por essa relação, eu posso dizer que o deslocamento vetorial, a variação do deslocamento vetorial, nesse caso, ele é menor que o deslocamento escalar, né, sofrido por a partícula. Então, por isso, nós podemos concluir o seguinte, que se for numa condição curvilínea, né, numa trajetória curvilínea, o deslocamento vetorial é menor que o deslocamento escalar. Mas se for numa reta, né, eu posso dizer que o deslocamento vetorial e escalar são iguais. Então, qual é a condição que eu posso ter com isso? É que a variação do deslocamento vetorial é sempre menor ou igual ao deslocamento escalar. Então, o deslocamento vetorial é menor ou igual. Ele não pode ser maior, ele sempre é menor ou então é igual ao deslocamento escalar sofrido, né? Então, uma outra coisa que a gente pode ver é em relação à velocidade vetorial. Se você observar que ele tem um ponto que vai ser dado como origem, né? Nesse ponto aqui, e aqui ele se desloca, né? Eu tenho deslocamento vetorial até deslocamento inicial, eu tenho TI que vai ser em A, né? Posteriormente, ele se desloca daqui até chegar em B, que vai ser o tempo 2. Então, eu tenho a variação do deslocamento vetorial aqui de A para B, né? Mas, na realidade, a resultante vai ser esse daqui, ó, né? De 0 a P, que vai ser o deslocamento vetorial completo. Então, nesse ponto que nós temos como origem do sistema, a velocidade vetorial média da partícula, nesse intervalo de tempo, ocorre em razão do vetor deslocamento, né? Ó, desse vetor deslocamento, daqui para aqui. Em razão do vetor deslocamento entre A e B, né? Nesse caso aqui, entre A e B. Né? O vetor deslocamento entre A e B. E o intervalo de tempo vai ser T1 e T2. Então, para mim achar a velocidade
vetorial média, né? Vetorial média, nós vamos pegar a variação do vetor de deslocamento vetorial pelo tempo. Então, o vetor velocidade média sempre terá direção igual ao vetor deslocamento vetorial, né? Mesma direção, né? Mesma direção. Uma vez que o intervalo de tempo é sempre positivo. A velocidade vetorial instantânea, quando ela é instantânea, corresponde ao limite da velocidade vetorial média no intervalo de tempo que tende a zero. Então é muito, muito pequena. Então essa velocidade vetorial instantânea ela vai ser muito pequena, né? Porque ele vai tender a zero no intervalo de tempo muito pequeno. Então quando ela tende a zero, eu tenho a variação do vetor deslocamento vetorial, né? A direção é tangente à trajetória, como nós vimos aqui, né? A direção vai ser tangente à trajetória e seu módulo tende ao módulo de deslocamento escalar, ou seja, ele tende ao módulo de deslocamento escalar por ser muito, muito pequena. Então, em consequência disso, a velocidade vetorial instantânea, ela tende a ser semelhante à velocidade escalar instantânea. Então, nesse caso, essa velocidade vetorial tangencial aqui, né, ela é igual a v mesmo, é o próprio v, por ser em intervalos muito, muito pequenos. Ficamos por aqui, até a próxima.